Seguro Certo Pode, mais um episódio novinho para você que nos acompanha, você que tem curiosidade, você que é adepto de ser assegurado. Aliás, você tem seguro do seu carro? Tem, eu sei que tem. Você tem seguro da sua casa? Possivelmente tem. Você tem seguro da sua moto? Possivelmente tem. Mas vai aí uma pergunta para você. Você tem seguro de você? Seguro seu? Seguro da sua vida, que é o que você tem de melhor, de mais rico, de mais valioso. Hoje nós vamos falar disso, seguro individual, seguro de vida individual. Para isso eu estou recebendo aqui a Dora Guiar Messias, minha querida amiga, ela que mais entende de seguro. Dora, bem-vinda. Oi, Gera, um prazer enorme estar aqui, muito feliz de estar participando do podcast. E quero atender a todas as perguntas para falar tudo sobre seguro de vida e a importância que é um seguro de vida, porque é muito mais importante do que qualquer outro tipo de seguro, porque os outros seguros seguram patrimônios. O seguro de vida é um seguro que vai proteger você e dar proteção para sua família, para as pessoas que você ama. Tem seguro de voz? De voz também tem, seguro contra a gripe, por exemplo? De gripe não, mas de voz. Eu preciso fazer um seguro desse, porque hoje eu estou terrível. Vocês estão percebendo que a minha voz está terrível. Eu peço até desculpas a vocês, mas nós não podíamos perder a presença da Dora aqui para falar desse assunto, independente da minha voz estar boa ou não, porque não é isso que está em questão aqui. O que está em questão aqui é o conteúdo que a Dora vai passar para a gente. Agora, vamos começar aqui o nosso bate-papo de seguro de vida individual. Não tem nada mais valioso do que a nossa vida. Não tem, e, aliás, a nossa vida não é valiosa apenas para nós que desfrutamos dela, mas também para os nossos entes queridos, para os nossos filhos, nossos pais, nossos tios, aqueles que vivem com a gente. Então, vou começar com uma pergunta assim, bem simples, para te dar margem para você dar uma explicação. O que é seguro de vida? Ô, Gera, contratar um seguro de vida, primeiramente, é um ato de amor que a pessoa tem com a família. Porque ela está se preocupando, na ausência dela, né, de deixar a família amparado. Porque o seguro de vida, ele é um atendimento imediato, na verdade, né? Então, por quê? Por que eu digo atendimento imediato? Porque às vezes a família, Gera, até tem bens, né? Tem patrimônio, mas acontece que esse patrimônio, no nome dessa pessoa que faltou, ele não vai conseguir vender imediatamente. A família não tem acesso a isso imediatamente. Não, né? Tem, ninguém tem. Tem todo um processo de inventário, aquela coisa, e isso demora muito. Exatamente. Né? E tem um custo também, o inventário. Então, assim, tem muitas situações que acontecem com as pessoas que levam elas a entenderem mais ainda a necessidade de um seguro de vida. Por exemplo, na questão do inventário. Tem um valor muito alto. Às vezes, valor alto. Eu não sei quanto mas já tem informações de amigos. 4%, 5% do valor total do patrimônio. É muita às vezes coisa. Mais, entendeu? Depende do valor. Então, às vezes, a família não tem uma reserva aí para fazer o inventário. Sim. Então, o seguro de vida que você recebe imediatamente, você já pode resolver essa questão. E partindo da parte emocional, quando acontece uma perda de um ente querido e essa pessoa é a pessoa responsável financeiramente por aquela família, a falta dela não vai só causar aquele sofrimento. Abala todas as estruturas, né? Às vezes tem filho pequeno, abala toda a estrutura, às vezes a esposa não trabalha. Sim. Então, assim, pode ocasionar, fora o sofrimento emocional, problemas financeiros. Então, o seguro de vida é para isso, é para amenizar o sofrimento daquele momento. É fácil de receber, Dora, quando uma pessoa morre, por exemplo, digamos que eu esteja assegurado e digamos que eu morra. Eu estou falando tudo digamos porque assegurado eu estou, mas que eu morra, eu morra eu não gostaria. Claro que não, né? Mas é fácil de receber. A regulação de sinistro de um seguro de vida, Gera, é muito fácil. Né, os documentos básicos, né, certidão de óbito, se foi de acidente, boletim de ocorrência, documento dos herdeiros. Se o segurado informou na apólice o beneficiário,
Aí a seguradora vai pedir os documentos dos beneficiários, né? Se não houve nenhuma informação na apólice de algum pode beneficiário, pode acontecer de eu fazer um seguro e não informar quem é o beneficiário. Exatamente. Aí a seguradora vai buscar quem são os herdeiros legais por lei, né? Ah, sim. Então, aí primeiro filhos, esposa, depois filhos. Aí, sim. se não tiver esposa, filhos, vem os pais. Se não tiver os pais, os irmãos. Então, assim, o seguro de vida é de grande importância para esses momentos, né? Então, assim, eu considero como um ato de amor, de responsabilidade daquela pessoa de pensar nas outras. Mas tem detalhes, Gira. O seguro de vida você não recebe só no caso de morte. Tem outras coberturas dentro do seguro de vida que também eu digo que representa um ato de amor. No quê? Por exemplo... Aí eu tô achando que o seguro de vida é só se eu morrer. Não é assim. Não, Gira. Tem Olha uma que série legal, de gente. coisas. Tem coisa, a gente pode aproveitar. Ai, conta aí, eu quero saber. Agora eu tô curioso. Você está curioso? Tô curioso, fala aí. Olha só, Gira, dentro do seguro de vida há outras coberturas que você contrata, que são as coberturas adicionais, que a gente chama. Mas, por exemplo, tem uma cobertura que chama invalidez por acidente. Por acidente. Total ou parcial. Então, vamos supor que aconteça um acidente automobilístico e a pessoa perca uma perna, um braço ou 2 braços, ou fique na cadeira de roda, ou seja, algo grave. Ou assim, eu perca a voz, por exemplo. Tudo que possa acontecer, né? Aí eu tô perdido, nem o seguro vai querer pagar. Bem, enfim, a cobertura de invalidez por acidente parcial ou total, ela garante também uma indenização que imagina um impacto numa família, Sim. um pai ou uma mãe que representa todo o ganho financeiro da família e deixe de trabalhar, né? Sabe que às vezes fica até mais pesado do que se o segurado tivesse morrido. Sim. Porque você tem mais uma pessoa inválida em casa que não só deixa de ganhar, mas como passa a gastar mais com remédio, mais com médico, mais com cuidadora, com uma série de coisas. Então, às vezes, é mais pesado a pessoa ficar viva do que a pessoa morrer. E aí precisa ainda mais do seguro, não é? Exatamente. Então, o seguro de vida não vai amparar só um caso de morte. Nós temos também, no caso de acidente, e temos também a invalidez por doença. Então, se a pessoa também tiver um diagnóstico de uma doença grave e sofrer uma invalidez total, né, um derrame que a pessoa vai ficar na cama, sim, olha as despesas que vão ser, né, cuidadora e etc. Sim, são muitas despesas. Muitas despesas, né? Alimentação diferenciada, tem tudo isso, né? Então, a invalidez por doença também tem uma indenização. Por exemplo, se a pessoa ficar inválida e atingir o nível de invalidez que dá direito à aposentadoria pelo INSS, porque ele trabalhava e era contribuinte do INSS, aí ele passa a ser um aposentado por invalidez. Isso não influi nada no recebimento da apólice seguro, do não. seguro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. No seguro da invalidez por doença, ela tem que ser total. Uma invalidez total. É óbvio também que essa pessoa vai ser aposentada lá pelo INSS, certamente. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma não interfere na outra. Não, vai receber a indenização normalmente. Aí tem outra indenização, que é importante falar aqui para os nossos ouvintes e consumidores de seguro, e para quem não tem seguro de vida, refletir sobre isso também. Tem uma cobertura, Gera, que chama antecipação especial por doença. Eu gostaria de falar sobre ela, que é isso? Porque eu acho que é importante. Por exemplo, a pessoa teve uma doença, sim, ou um acidente que seja. O segurado. E é irreversível aquela doença. Então, não tem cura. Não tem cura aquela doença e está previsto o falecimento dessa pessoa. Sim. Aí o médico fala, olha, ela tem 3 meses de vida, ela tem 4 meses de vida, né? Então, pode ser um câncer, né? Ou um AVC que pode se repetir e é irreversível e ela vai sair daquele estado vegetativo porque não vai suportar e vir a falecer. Então, essa antecipação especial por doença, a família pode procurar a seguradora e pedir para que ela antecipe o pagamento do capital de morte. Para que ela utilize esse dinheiro, por exemplo, para cuidar, para pagar a cuidadora,
para pagar todas as despesas, entendeu? Então, E antecipa todo o pacote, antecipa o pagamento, toda parte desse pagamento. Antecipa o pagamento da cobertura de morte. Então, como se ele tivesse morrido. Exato. E aí, depois que no momento que ele morrer, não tem mais nada para receber. Não, tá, eu só vou antecipar para facilitar isso existe, esses é pagamentos. Isso é possível. Sim. Você tem que pedir para incluir no seu seguro de vida. Então, aqui é uma dica para vocês. Na hora de contratar o seguro, não deixe de falar com o seu corretor para acrescentar essa cobertura que é da antecipação. Exatamente. Agora, nós estamos falando aqui, Dora, de assegurar o cabeça da família, o provedor da família, a pessoa que sustenta a família. Mas há uma inteligência na família de se assegurar todas as pessoas. Seria muito interessante que se assegurasse todos os membros da família, não é? Hoje, Gera, é difícil você pegar um casal que a mulher não trabalha. A maioria trabalha e é uma renda dos dois dentro da casa. Então, assim, quando eu vou falar com os nossos clientes para oferecer o seguro de vida, para ofertar para eles, eu sempre oferto para os dois. Para os dois, para um beneficiar o outro, para que a falta da esposa. É importante colocar os filhos também, fazer para os filhos também, ou você acha que não? Não, filho só quando te representar, assim, acima de 18 anos, né? 19 anos. Abaixo não é. Não, você pode contratar. Pode fazer, logicamente. Pode. Acima de 14 anos você pode fazer, mas é mais difícil uma contratação. Seria mais aconselhável o marido e a esposa. Exatamente. O casal se garantir entre si, porque se qualquer um dos dois que vir a falecer ou ficar doente ou acontecer qualquer coisa dessas que nós estamos falando aqui, o outro pode se beneficiar dessa, com certeza, dessa cobertura para poder cuidar do próprio segurado. Né? É o que eu gosto de falar sempre com os clientes, assim, quando a gente começa a conversar, é saber a rotina da vida dele, a despesa dele. Sim. Às vezes a pessoa tem 2 filhos em colégio particular, a pessoa acabou de comprar uma casa financiada há 10 anos, há 20 anos, depende às vezes o prazo. Isso acontece muito no nosso país, né, Gera? É uma coisa rotineira, né? É natural. É natural. Aí a pessoa precisa trabalhar, compra um carro financiado. Então, a gente pensa nisso. O seguro de vida, ele é imediato. Então, você imagina, acontece a perda de um dos dois responsável pelo sustento da família, acontece também, fora o abalo emocional, o abalo financeiro. Sim. Então, essa falta financeira pode causar mais problemas. Então, assim... E sem contar, né, Dora, que o abalo emocional acaba desequilibrando de tal forma aquele que ficou, que ele perde até o norte da administração da família. Porque muitas vezes a administração estava com quem morreu. Exatamente. E outra coisa, eu tenho casos de clientes que faleceram e a esposa não conseguiu voltar a trabalhar, precisou de terapia. Porque a gente não sabe como vai acontecer e quando vai acontecer. É sempre uma surpresa. É uma surpresa. E às vezes a pessoa, não tem aquela força que ela tinha. Era uma mulher provedora, era um homem provedor, mas a hora de um baque desse, não tem uma sustentação para segurar. Exato. Então, assim, o abalo emocional é difícil, a gente sabe, mas somando com um abalo financeiro, isso se multiplica, né? Se multiplica, é muito pior. Potencializa, né? Então, as pesquisas dizem que quando acontece isso, e uma pessoa não tem um seguro, ela demora, em média, 5 anos para se restabelecer. Sabe que você está falando de pesquisa? Me veio aqui uma coisa, nós estávamos falando agora sobre financiamento, casa financiada, aqui no Brasil isso é muito comum, até por causa do estilo de vida do nosso país. Quem consegue comprar um imóvel aqui à vista, né? A coisa mais difícil do mundo. 98% das pessoas precisa financiar pelo menos uma parte do imóvel para poder adquirir um imóvel, ainda que seja uma casinha simples. Né? A classe média praticamente quase toda vai em busca de financiar o seu primeiro imóvel. É a única forma de se comprar alguma coisa. Mas
como a gente sabe que o Brasil tem toda uma peculiaridade comportamental por causa da nossa cultura, por causa do estado da nossa economia, da economia particular de cada pessoa, eu fico imaginando que deve haver uma estatística, deve haver uma pesquisa, algum órgão até ligado às seguradoras que venha a falar alguma coisa sobre seguro de vida. Existe uma estatística que você possa narrar para a gente, assim, para a gente conseguir mostrar também com essa estatística o nível de importância que é o seguro de vida individual. Devido à cultura do nosso país, né, nós não temos a cultura de fazer o seguro de vida. Infelizmente não, apesar de ser um produto... Não tem, a estatística diz isso. Não tem, Gera, mas assim, não tem uma cultura disso ainda. As pessoas não têm costume. Então eu estou aqui para isso, para melhorar a cultura do seguro no Brasil. Mas o seguro de vida só representa 17%. 17% das pessoas têm um seguro de vida. É muito pouco ainda. É muito pouco. Mas os dados... Perto da importância, né? Sim, a importância é enorme. Agora, depois da pandemia, os dados de 2021 mostrou um crescimento bem bacana para nós, em torno de 13%. As pessoas se assustaram com a pandemia. Eu acho porque que viu muita gente morrendo. Eu acho que a situação que o Brasil passou provocou um pouco o mercado de dizer, eu preciso me assegurar. Fez muita gente refletir, né, Gira? Fez uma reflexão, é verdade, uma coisa interessante saber que a pandemia, apesar de ter judiado de tanta gente, inclusive de nós, mas de alguma forma trouxe um benefício para a cultura brasileira, trouxe um benefício de fazer as pessoas refletirem um pouco sobre o seu estado, né? Sobre o que você vale, na verdade. Eu acho que muita gente mudou muito o comportamento, não só falando de seguro de vida, né, Gira, mas no geral. Acho que em geral. Muita gente, eu acho que deu uma viradinha de chave, né? E passou a entender um pouco mais o que é a vida. Porque a pandemia mostrou a fragilidade do ser humano. Exatamente. Né? O quanto nós somos frágeis e como a gente pode acabar fácil, né? É muito fácil a gente acabar. Exatamente. De repente, eu tenho amigos, por exemplo, eu tinha amigos que adquiriram a Covid, foram para o hospital, me mandou o recado, estou indo para o hospital porque eu estou mal e tal. Foi para o hospital, eu soube que ele foi para a UTI, foi entubado, 2 dias depois eu recebi a notícia que ele morreu. Era muito rápido as notícias. Extremamente frágil, a humanidade se mostrou, ou pelo menos a pandemia mostrou como é frágil a humanidade. E aquele era um momento em que a gente tinha tempo de observar. Agora, normalmente, a nossa fragilidade continua. A questão é que no corre-corre do dia a dia, a gente não se dá conta de como a gente é frágil e como a gente faz diferença na família da gente. Daí a reflexão de ter um seguro de vida individual. E o seguro de vida, que você estava falando dessa fragilidade, é isso aí, porque não tem só a pandemia, uma doença aí que contamina tão rapidamente, pode acontecer. Se você sofrer um derrame, um infarto, não tem jeito. Há muitas doenças que podem acometer a gente, né? Que não seja a Covid, que não esteja na pandemia, mas a gente pode passar por perrengues enormes. Então, eu aproveito isso, Gira, para falar o seguinte. Dentro do seguro de vida, você também tem mais coberturas adicionais que você pode contratar. E falando em doenças, eu quero aproveitar para falar que dentro do seguro de vida você pode contratar uma cobertura que chama diagnóstico de doenças graves. Essa é primordial de você incluir, o custo é muito baixo e vale a pena. O que é isso? O que é isso? A gente estava falando de doenças aí, como câncer, qualquer outra. Sim. Você tem um seguro de vida, que está lá contratado bonitinho. Aí você pede para incluir essa cobertura, que é o diagnóstico. Diagnóstico de doenças graves. São mais de 20 doenças. Se aparecer um diagnóstico de esclerose múltipla, de câncer de qualquer natureza... Qualquer uma das que tiveram na lista. Dessa listagem aí. Infarto do miocárdio,
um diagnóstico de doenças graves, você recebe aquela indenização do que você escolheu. Então, por exemplo, eu fui lá e coloquei que eu quero 200 mil de diagnóstico. Aí eu fui ao médico, no ginecologista, e constatou que eu estou com câncer de mama. Aquela documentação ali do diagnóstico, eu apresento para a companhia seguradora. A companhia... Eu recebo essa indenização agora... Dos 200 mil. Dos 200 mil. Então, muitas vezes, eu posso ter até aquele excelente convênio médico, né? Que vai me ajudar. O convênio médico vai cuidar de você, mas, tá. mas não vai te... Mas pode ter outros tratamentos que eu posso utilizar e pagar com esse dinheiro ou em outro lugar, de repente, ir em outro país, ver uma outra opção de tratamento. Então, o diagnóstico de doenças graves é uma excelente opção para colocar dentro do seguro de vida. Mas, Dora, me fala uma coisa, ainda falando de seguro de vida individual, quem eu posso colocar de beneficiário? Posso colocar, por exemplo, eu posso fazer um seguro e colocar você como beneficiário? Posso colocar qualquer pessoa? Ou precisa ser alguém ligado à minha família? Como é que funciona isso? Não, Gera, você pode colocar qualquer pessoa que você deseja colocar de beneficiário. Não precisa ser da família? Não precisa necessariamente, mas quando acontece isso, de um segurado dizer para nós, olha, eu sou casado, mas eu quero colocar a minha vizinha de beneficiário. E aí você vai ter problema com a esposa, hein? Então, aí... Não, mas independente disso. É só um exemplo. A gente pede uma declaração para anexar junto os dados da pessoa e a gente envia essa documentação para a seguradora para ficar tudo registrado. Mas pode? Pode. Posso colocar como quem eu quiser. Quem eu quiser. Tem lá uma exigência de uma declaração e do que for. Agora, quando você não tem, não coloca ninguém de beneficiário no seu seguro de vida... Aí sim vai para os legais. Herdeiros legais. Aí vai para os herdeiros legais. Exatamente. Mas eu posso, por exemplo, não colocar a minha família e colocar um grupo de amigos? Pode. 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 Posso fazer o que eu quiser? Claro que pode. Pode informar quem você desejar. Isso é legal. É legal. Isso é legal. Muito, muito bem. Então, Dora, o que para a gente arrematar o nosso papo assim com chave de ouro, eu queria pedir para você, com toda a sua experiência de mercado de seguro, falar com os nossos seguidores, com os nossos internautas, as pessoas que estão conectadas com o nosso canal. Aliás, eu quero falar com você que nos encontrou aí de surpresa, faz a inscrição aqui no canal. Nós temos muitos vídeos aqui no Seguro Certo Pode e vamos continuar colocando novos vídeos com a Dora e com outros convidados que a gente recebe aqui para falar sempre de seguro. Esse é um canal exclusivo para falar de seguro. Faz a sua inscrição, assinala o sininho, cada vez que a gente colocar um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Então, Dora, eu queria que você falasse com esses nossos amigos que nos assistem insistentemente, e aliás eu agradeço por isso, com a tua experiência de mercado, na hora de contratar um seguro de vida individual, o que eu devo observar? Eu quero acreditar que se eu contratar esse seguro de qualquer corretor, o corretor tem por obrigação de me fazer essa assessoria. Mas nós aqui no nosso podcast também temos a obrigação de assessorar os nossos espectadores. Então eu queria te explorar um pouquinho agora e pedir a sua orientação. Vou contratar um seguro de vida individual. O que é que eu devo dizer? O que é que eu quero? Como é que eu falo isso para o corretor? Eu acho que primeiramente perguntar para o corretor qual companhia que ele está te oferecendo aquele seguro, porque a companhia seguradora, né, eu acho que é muito importante saber aonde que você está contratando um seguro de vida. Sim. Né? Então, partindo do princípio, a instituição que você vai contratar. Que seja uma instituição confiável. Confiável, né? Primeiramente. Segunda... Existe desculpa a interrupção, mas existe no mercado... instituições não confiáveis, perigosas. Não. Apresenta alguém, você tem notícia de que apareceu instituição não confiável por aí? Não fale o nome. Eu só quero saber se há essa possibilidade. Olha, Gera, as seguradoras todas pagam, tá? Todas pagam. É muito difícil uma seguradora negar o pagamento. Se tiver tudo certo na documentação... Até porque as leis regulam isso, leis brasileiras. A SUSEP fiscaliza, é claro. Sim. Mas eu vejo assim, que você também estar numa seguradora que tem uma agilidade no processo Sim. é muito importante.
Então, assim, eu procuro sempre oferecer as melhores. Então, ótimo. Então, É só isso que eu quero dizer. Volta no começo. Então, primeira coisa, verifica a instituição. Exato. Agora, segue a sua assessoria aí. Exato. E a segunda coisa muito importante, quando você contrata um seguro de vida, você tem que dar as informações da sua saúde. Você tem que preencher uma declaração de saúde. Saúde. E a declaração de saúde não pode nem sequer omitir, vamos dizer. Então, você faça a sua declaração de saúde. Mas é você que faz ou você vai recolher isso de um profissional da área de saúde para apresentar para a seguradora? Você só responde um questionário? Não, antigamente a gente conversava com o segurado, ele respondia junto com a gente e a gente dava a proposta para ele assinar. Sim. Hoje, com a tecnologia, tem um serviço de... É tipo um telemedicina. Então, vai ter uma pessoa da seguradora que vai ligar para o segurado e vai fazer as perguntas da declaração de saúde. Ele é um profissional treinado para detectar se ele está falando corretamente então, ou não. Vamos supor um exemplo. A pessoa é hipertensa, toma um remédio todos os dias, né? Porque ele é hipertenso. Então, ele deve informar na declaração de saúde que ele é hipertenso e o nome do remédio que ele toma. Para quê? Para que fique tudo certo, esclarecido. Fique transparente, né? Porque vamos supor que esse segurado venha ter um infarto e venha a falecer. E não disse nada. E não disse que era hipertenso. Vai ter Isso problema. vai ter problema. Vai ter problema. Exato. Então, isso aqui é só um exemplo. Sim. Então, assim, eu fiz uma cirurgia há menos de um ano. Eu preciso informar que eu fiz essa cirurgia. Foi de apêndice, foi de vesícula. Não importa. Mostra lá que você fez a cirurgia e que tá tudo bem. Se a seguradora falar assim, olha, eu só quero uma declaração do médico que você tá tudo bem. Ou eu quero uma declaração do médico que a sua pressão é controlada com o remédio que você toma. Tudo bem. Você apresenta a documentação, a seguradora vai aceitar o seu seguro. E partindo daí, você vai escolher as coberturas que você deseja contratar, né? Você pode questionar o seu corretor sobre essas coberturas que eu dei de sugestão aqui para vocês. Sim. Tem mais coberturas no mercado, como despesa médica hospitalar, que você pode contratar. Quando o corretor entra lá no sistema, vocês têm lá um sistema para fazer essa proposta. Tem. Essas coberturas estão todas listadas lá como sugestão para o corretor dizer, para não ter que ficar lembrando, deve estar tudo escrito ali, né? Exatamente, Gira, mas como... Às vezes o corretor não está com o computador, o corretor vai até a casa do cliente, oferece só aquelas 2, 3, não fala das outras. Então, a gente está aqui para divulgar. Mas se eu faço o orçamento na corretora primeiro e monto todo o orçamento, geralmente eu monto com 2, 3 opções. Aquela mais completa, aquela com as principais, aquela que eu já conheço o cliente e vou colocar aquela porque eu tenho certeza que vai ter aquela necessidade. Agora, me parece que o ideal mesmo seria o cliente ir até a corretora e fazer isso lá no sistema, sentado junto com o corretor. Porque você coloca uma coisa, tira outra e o preço vai o valor vai mudando, vai adequando às possibilidades dele e também vai cobrindo aquilo que ele quer. Eu acho que seria mais inteligente isso do que... Sim, agora eu quero deixar um recado aqui, porque eu sei que o nosso tempo pode estar acabando, né, Gira? Não sei. Mas eu queria deixar registrado o seguinte: pessoas que contratam seguro de vida no banco, toma cuidado com a declaração de saúde, porque às vezes não informa ou às vezes o funcionário não dá. Então, muito cuidado, porque às vezes pode correr o risco, né? O banco tem lá os seus funcionários também que oferecem o seguro, em geral gerentes, né? Mas são gerentes de banco, eles não têm formação e não são treinados para assessorar a compra de um seguro, que o treinado é o corretor. Então é preciso ficar esperto e ter uma pessoa que seja treinada para isso, esteja pronta e tenha conhecimento, não é, Dora? Exatamente, é porque tem algumas pessoas que contratam um seguro de automóvel no banco e às vezes o gerente do banco oferece o seguro de vida. Sim. E muitas vezes contrata, até coloca a declaração de saúde, mas assim, fica aquele seguro de vida muito básico, não tem nada disso que eu apresentei aqui para vocês, né? Então essa é a nossa dica, Gira. Então estejam atentos. Não estamos aqui dizendo para você não contratar no seu banco. Você faz onde você quiser, logicamente. E Claro. Contratar o seguro de vida no banco é seguro, porque o banco está te vendendo uma coisa da instituição dele. Claro. Apenas preste atenção
Porque a assessoria do corretor é algo que você não deve abrir mão, porque o corretor de seguros não é um vendedor. O corretor de seguros é um profissional que conhece a mecânica da seguradora e está a seu serviço para te proteger. Tal qual faz o seguro, faz o corretor na hora da contratação. Estou certo? Certíssimo, meu amigo. Produção, como é que está o nosso tempo? Podemos encerrar? Claro. Se você tiver alguma pergunta a respeito já deste assunto, que é contratação de seguro de vida individual, mande a sua pergunta no chat do nosso canal. Nós vamos responder para você com o maior prazer. Vamos pedir para a Dora te responder individualmente, inclusive, se for possível, mande o seu WhatsApp que a Dora responde para você pelo WhatsApp. Vai ser um grande prazer atender você e deixar você com todos os esclarecimentos em mão. Mais uma vez, eu quero agradecer a Dora por estar aqui conosco, ter atendido o nosso chamado, vir responder aqui as nossas perguntas, os nossos questionamentos. Eu tenho aqui ainda só um caderno de coisa aqui que eu podia ficar aqui conversando com a Dora tanto tempo, mas tem aquela história que a gente já falou para você, fazer vídeo muito grande, você acaba não assistindo todo, porque você se cansa. Mas se tiver dúvida, pode perguntar que a gente está aqui para responder. Dora, obrigado, querida. Eu que agradeço, Gera, e estou sempre aqui. Só chamar, eu estou aqui. Chamou, chegou. Exato. Grande abraço para você, obrigado por ter nos acompanhado até agora. Seguro Certo Pode. Assinala aí o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Grande abraço para você, tchau pessoal.